Então, só uma observação para a gente falar um pouquinho sobre as mudanças. As mudanças, e aí deixa eu só demarcar uma coisa importante. Quando eu falo mudar, significa fazer algo diferente do que eu estou acostumado. As mudanças, elas são saudáveis, tá? Então, elas são o que nos fazem aprender novos repertórios, a nos tirar de situações, às vezes, difíceis, porque não adianta eu estar numa situação difícil, reclamar, mas não fazer nada diferente, como eu tinha falado no início, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso aprender algo novo, eu preciso me movimentar para lugares diferentes, porque aí eu consigo sair da condição, tá? Mas a gente tem que cuidar, porque também mudar por mudar, sem sentido, também não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai parecer uma barata correndo perdida, sabe essas baratas voadoras que não tem plano de voo nenhum, sai se batendo em tudo. Então também não é esse tipo de mudança, não é simplesmente entrar em movimento e deixar a ansiedade te consumir, mas é aprender repertórios novos de maneira estratégica, que te traga resultado, certo? Ai, Ju, mas eu tenho medo de mudar. Lembra lá da resistência? Eu tava falando, eu tenho medo. Isso aí. A gente continua tendo medo pro resto da vida. Por mais terapia que a gente faça, eu hoje ainda tava falando com uma menina que foi minha paciente, eu atendi também a empresa dela, e ela falou que hoje ela é muito mais corajosa. E eu falei, que legal. E tu tem medo ainda? Ela sim o tempo inteiro. Mas ela faz. E é sobre isso. Mudar dá medo. É claro que dá medo, porque a gente perde a segurança, a gente perde a certeza, na verdade, a gente não tem certeza nenhuma. A gente não sabe se aquilo vai dar certo. A gente não sabe se aquilo pode nos machucar ou não, e pode. Mas a gente vai com medo mesmo. A gente precisa ir com medo mesmo. A gente precisa colocar em prova algumas coisas, porque é o movimento, é a mudança que vai nos tornar melhores. Por mais que doa, por mais que incomode, vai nos fazer crescer. Coisa importante, às vezes, as oportunidades de crescimento, de melhoria, ela tá ali na nossa frente. E a gente, por medo, a gente não vai buscar. A gente vai assim, não, eu vou esperar ela chegar aqui. E às vezes ela não chega, basta só um movimentinho pequenininho. E a gente não vai buscar. E aí eu abri uma caixinha de perguntas hoje de manhã e eu recebi algumas respostas ali. E eu vou trazer isso mostrando algumas empresas resistentes que já passaram na minha mão, mas que conseguiram com atitudes pequenas, porque assim, quando a gente é mais resistente, eu sou uma pessoa mais resistente, não adianta a gente se forçar e dizer, não, vai lá, pula de bungee jump. Eu não pulo, não é nem morta, assim, me mata e me leva, é capaz de eu ressuscitar e eu não vou pular. Porque tem coisas que eu não vou dar conta de fazer e tá tudo bem, entende? Eu fiz intercâmbio, eu morei fora do país um tempo. Eu não sou uma pessoa comunicativa, não sou uma pessoa sociável, morro de vergonha, tenho dificuldade de fazer de ter novos relacionamentos. E eu fui fazer intercâmbio. A dona do lugar onde eu fiquei, ela falava assim comigo: nossa, tu é uma pessoa tão diferente das outras, porque as outras vão pra festa, saem. Eu não estava muito interessada em conhecer muitas pessoas. Fiz muitas amizades, foi muito legal, mas eu fiz no meu tempo, no meu ritmo. E eu estava muito mais interessada em conhecer a cultura do que necessariamente estar na rua, né, fazendo festa. Não que né, eu esteja condenando, acho legal, mas eu não sou essa pessoa social. E tá tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês? A resistência não pode nos impedir de crescer. Mas também a gente não precisa se mutilar por causa disso. Eu não posso ser resistente, então vai na mata. Não, calma, relaxa. Vamos aos exemplos? Eu trouxe um exemplo de uma pessoa que disse que trabalha com farmácia. Eu vou dar um exemplo de uma farmácia que eu atendi. Uma dona era uma senhora, ela era mais resistente assim, mais velha, e ela era muito técnica. A farmácia, de forma geral, ela tem um monte de regras, questões da Anvisa. Então, trabalhar com farmácia realmente né, é mais complicadinho. Não é tudo que tu pode fazer, não é tudo que tu pode vender. Mas essa farmácia, a gente começou a trabalhar com foco na perfumaria. Primeiro porque remédio todo mundo tem, remédio não tem uma margem de lucro muito grande, né? E o teu concorrente vai fazer promoção do remédio. Então, o diferencial dela era a perfumaria. Ela podia montar a perfumaria da maneira que ela quisesse. O que ela começou a fazer? Isso já há bastante tempo atrás, mas o que ela fez? Ela criou a promoção do dia da perfumaria. Todo dia ela colocava X unidades disponíveis disso. Ela ia lá, falava do produto, falava do que acontecia, dos benefícios, e tinha tantos produtos. Então, eu lembro de um caso específico, que era um negócio dental para branquear os dentes. Ela vende isso lá. Quem que vai comprar algo dental para branquear dente? Só quem está pensando em branquear dente, né? Ninguém chega na farmácia assim, eu estava aqui pensando, eu também vi isso, né? Aleatório. Mas quando ela botava no Instagram, todo mundo que, tipo, eu não me importo, mas tem promoção, pô, legal, não tinha pensado, eu quero. Eu, inclusive, comprei isso. Inclusive, eu achei ele ali, eu não usei, mas enfim, eu comprei e funcionou a estratégia dela, né? Mas ela botava, todo dia ela botava uma promoção no dia. E era assim, hoje tem 10 produtos, os primeiros 10. Então as pessoas corriam para comprar. E era muito legal. Então ela conseguiu dar uma movimentada nas vendas, mesmo sendo resistente, mesmo respeitando todas as normas que ela tinha que seguir. Então esse foi um exemplo da farmácia. Outro exemplo que me pediram aqui.
Ah, loja de sapato. A pessoa colocou, na verdade a pessoa falou loja de moda feminina, não ia falar de uma loja de sapato. Essa loja de sapato, ela era uma loja, a dona ela não tinha muito dinheiro, era uma loja bem pequena, e ela não tinha muita condição de estar fazendo promoção, porque ela fazia promoção de produtos que já não tinham vendido, então a tendência é que continuava não vendendo, né? Então, o que, que ela fez? A gente foi trabalhando a questão do que poderia diferenciar ela. Aí ela montou uma parceria com quem vendia ingresso para as festas da cidade. Então, ela era uma revendedora desses ingressos. Acabava que ela ganhava divulgação de graça, porque a pessoa, vai ter a festa tal, a pessoa vai lá na loja dela comprar o ingresso. Então, nas rádios já falavam da loja dela e tudo mais, sem ela pagar nada, né? Ela só virou um ponto de revenda desse ingresso. E aí, junto, para não perder a oportunidade, como ela trazia mais gente para dentro da loja dela, sem custo, ela começou a mostrar looks da festa. Ela, no caso, era sapato, né? Mas ela mostrava os sapatos específicos. Ah, a festa vai ser de noite, a festa vai ser no campo, a festa vai ser disso. Ó, tu já tem isso, tu já tem aquilo. Então, ela conseguiu divulgação de graça e aumentar as vendas desse pessoal que estava entrando. Tá? Outra que me pediram, tem problema com a equipe, a pessoa colocou. Aí eu lembrei também de uma indústria de alimentos que eu atendi. Eles tinham muito problema com pessoas, assim, era um pessoal mais novo, totalmente sem compromisso, eles não se importavam com nada, então não seguiam as receitas, a receita acabava saindo fora do padrão, aí ia fora a massa, enfim, eles tinham muito problema. E aí a gente criou uma gamificação, a gente criou como se fosse um tabuleiro de jogo grande, lá no mural deles a gente criou um tabuleiro, tinha vários, como é que a gente fala? Vários quadradinhos, assim, que o peãozinho tinha que andar. Como que esse peão andava? Eles tinham metas, então as metas estavam dentro do quadradinho. Ela caía naquele quadradinho e dizia assim: agora você anda um passo depois que chegar no horário uma semana inteira. Então, se chegasse uma semana inteira, ela avançava um passo. Então, eles tinham várias tarefinhas que a gente montou de acordo com a necessidade deles, e aí eles desempenhavam isso mais ou menos um mês. E aí, quando chegava no fim do mês, cada um que chegasse no fim, ganhava um prêmio. E esse prêmio era coisas bem básicas, assim, comer um X com alguém, uma entrada de cinema, enfim, então eram coisas simples, baratas, mas que a gente montou uma forma de melhorar não só o trabalho, mas melhorar a atitude da pessoa, de uma maneira brincalhona, mas eram pessoas mais jovens, então funcionou muito, tá? E era uma empresa bastante resistente. Eu lembro que a dona, nada para ela dava, não dá, porque eu já fiz, quem sabe a gente chama para conversar, não dá, já conversei. E aí essa da gamificação era algo muito diferente, que ela nunca tinha feito, e aí ela super topou, assim, e aí funcionou um monte. Tá. E aí essa, para fechar, essa foi algo que eu fiz na minha empresa. Eu sempre tive o sonho, a gente nessa época, isso foi lá por volta de, acho que de 2016, por aí, eu tinha o sonho de chegar a vender 50 mil. Então, quem não me conhece ainda, eu tenho uma pastelaria aqui com meu marido, e eu queria vender 50 mil. 50 mil para mim era um marco, assim, né? Aleatório, não era nada, mas eu queria vender 50 mil. E aí um dia eu peguei minha funcionária falando que o Wesley Safadão, acho que esse é o nome, ia vir na cidade. Eu não entendo nada, não sou muito de sertanejo. Eu sei que, nossa, foi no início da carreira dele, assim. E o tal do Wesley Safadão ia chegar na cidade e elas queriam ir, mas eu lembro que o ingresso era bem caro, tudo, e elas trabalhavam à noite, né? E para ir no show, como é que faria, assim? E aí eu resolvi montar um desafio para elas. O que eu montei? A gente montou categorias e a meta era vender 50 mil, né? Era aleatório, mas era o meu sonho. Eu queria vender 50 mil. Se elas conseguissem vender 50 mil, a gente nunca na história da pastelaria tinha vendido 50 mil. Se elas conseguissem vender 50 mil, elas ganhariam o ingresso. E se passasse de 50 mil, elas ganhariam ainda um dinheiro a mais para beber no show. E elas poderiam sair mais cedo, que meu marido ia ficar finalizando a empresa, fechando, e elas poderiam sair mais cedo para se arrumar e ir para o show. Gente, vocês não têm noção, a gente fez a reunião, aí definimos como que elas poderiam vender mais, então a gente trabalhou a questão de oferecer mais, nosso pastel é aquilo, então oferecer pastel doce, vender mais suco, divulgar mais, trazer pessoas, atender melhor. Eu lembro que a gente trouxe várias possibilidades com várias estratégias. Resumo da ópera. Para motivar elas, eu tinha feito um cartaz grande com a foto do Wesley Safadão e a meta diária de venda, né? Para calcular todos os dias do mês para chegar nos 50 mil, quanto que elas tinham que vender e quanto que elas vendiam. Então, todo dia eu ia atualizando. E esse cartaz tinha a foto dele grande, assim, dizia a meta 50 mil e a foto dele no cartaz. Elas ganharam, elas bateram. Pela primeira vez na história da pastelaria, a gente atingiu 50 mil. Isso teve um custo, obviamente, né? Eu transformei a meta, no caso, que elas ganhariam a comissão, virou o ingresso. E aí foi muito legal porque elas foram no show.
E elas levaram o cartaz da meta do Wesley Safadão. E o Wesley Safadão pegou o celular de uma delas e fez uma selfie virada assim para o público. E elas com o cartaz atrás, elas estavam lá na frente. Gente, foi muito legal. Então, essa foto é um marco assim na pastelaria. Eu não consigo mostrar aqui porque eu estou usando o celular, mas enfim, volta e meia eu pego e mostro essa foto lá na equipe, a gente mostra. Então, isso mostra a força que as pessoas têm, a trava que a gente mesmo tem. Então a gente pensava, nunca atingiu. Meu marido ainda dizia assim, não vai atingir. A nossa pastelaria é pequena, não vai vender 50 mil. Vendeu. Porque a trava, ela tá muito mais na resistência e não na realidade. Só que elas tiveram que mudar o comportamento, tiveram que fazer um pouco diferente e elas conseguiram, assim, foi muito legal, né? Lembrando o que o Darwin fala, mais forte é aquele que se adapta, não aquele que resiste, né? Não é sobrevive aquele que se adapta. E é isso, para a gente se adaptar melhor, a gente precisa deixar a mudança vir, né? Deixar a mudança passar por nós. Se a gente impede, fica resistindo, não, eu já fiz, não dá. Ou fica com muita desculpa, não vai avançar, gente. Eu sei que é bom ter desculpa, é confortável, né? Inclusive tem aquela expressão horrorosa e chula que eu adoro, né? Enfim, ela faz muito sentido. Mas é assim, eu tô na merda, mas eu tô quentinha, né? Aqui tá legal, eu tô acolhida. Estar acolhido não significa ter resultado e a longo prazo a vida pode vir e nos balançar e nos tirar do conforto. Então não perca as oportunidades de crescer por causa da resistência. Confrontem. Se vocês são resistentes que nem eu, confrontem um pouquinho, mas confrontem. Vão à luta, certo? Se precisarem de ajuda, me gritem. E lembrando, quem está por aqui, agradeço, né, a participação. Se tiverem dúvidas, mandem aí. Se tiverem dúvidas e quiserem mandar lá no meu direct, a minha proposta é ajudar vocês a avançarem. Então não percam tempo e não se escondam, tá bom? Vamos desligar aqui. Um beijinho a todos, bom trabalho.